Agradecido que somos por mais um dia, por estarmos aqui nessa casa. Agradecemos a Deus, Criador de todas as coisas, ao nosso Mestre Jesus, aos espíritos iluminados que nos acompanham, aos mentores dessa casa. E nesse sentimento de gratidão, vamos pedindo por nós. Cada um sabe aquilo que veio buscar, que Jesus, na sua bondade infinita, possa nos ajudar a encontrar. Mas, principalmente, a paz. A paz que move, com a fé que move montanhas, é tudo que nós precisamos para recomeçar. E começar esse novo ano, novamente, tendo essa certeza de que não estamos sozinhos. E neste momento, com o coração cheio de paz, façamos a oração que o nosso Mestre ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Por caridade, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal, que assim seja. E vamos vibrar para que tudo que a nossa colega, nossa trabalhadora, porque é nossa também, apesar dela não morar aqui, possa passar e nós sentir no nosso coração tudo aquilo que ela preparou com muito amor. Lúcia, mentira. Então, boa noite a todos. Aqueles que estão aqui presentes, que sejam muito bem-vindos. Também aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, que se encham de luz, de paz e de amor. Com toda certeza, nesse momento, Jesus está abraçando cada um de nós, seja aqui nessa casa, seja em suas residências. Então, hoje, que é o primeiro dia dos nossos trabalhos do ano, trabalhos públicos do ano, primeiro sábado que nós fizemos os nossos trabalhos na casa, para o nosso querido público, eu me sinto muito privilegiada e muito feliz, muito feliz mesmo por ter recebido esse convite para me conversar um pouquinho sobre a nossa doutrina, sobre os nossos trabalhos, sobre Allan Kardec, nosso codificador, e acima de tudo sobre o nosso grande mestre, que nos dá paz, que nos dá amor, que nos dá aconchego. Isso é maravilhoso. E eu convido vocês, assim, para levar para casa alguma coisa que se passar aqui dentro. Agora, essa abertura foi muito linda também, com a prece ao Pai Nosso, como é uma praxe dessa casa, E também, além de todos os trabalhos, nós fizemos ainda uma prece diária aqui nessa casa. Eu acho que a maioria já sabe disso. Mas para quem não sabe, desde a pandemia, desde que começou a pandemia, lá em março de 2020, a casa se organizou, talvez no pedido da espiritualidade, porque foi muito, muito espontâneo tudo isso, e nós começamos a fazer o Evangelho no Lar. Nós fizemos todas as noites o Evangelho no Lar. Eu vou em Porto Alegre, 233 quilômetros, eu me sinto dentro dessa casa nesse momento. É um trabalho muito bonito que o Allan Kardec nos proporciona, nos une, nos dá amor, nos dá carinho, nos dá confiança, nos dá conhecimento. Porque além da prece, além dos nossos pedidos, além dos nossos agradecimentos, dos nossos louvores que se fazem naquele momento do Evangelho, nós ainda aprendemos muita coisa. Tem um dirigente que dirige o trabalho, como é feito o Evangelho no Lar, e esse dirigente, depois de ler o texto que é feito no Evangelho segundo o Espiritismo, na terceira obra de Allan Kardec, ele nos dá a oportunidade da gente comentar, o microfone fica aberto para todos comentarem, quem quiser comentar, fica com a palavra, Às vezes a pessoa tira dúvidas ali naquele momento. Então, além da prece, além da gente conseguir fazer a caridade, enxugando muitas lágrimas naquele momento, além de tudo, a gente se instrui, a gente aprende, se une, se abraça pelo espaço, Pelo coração, porque o coração é muito maior do que tudo, Então a gente se une. E essa casa, atualmente, nesse período, agora no final do ano e no início desse outro ano que está começando, 2024, a gente casualmente está estudando o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo,
que diz assim: eu não vim destruir a lei. Esse capítulo é muito rico, porque ele nos fala sobre as 3 revelações. Então foi por aí que eu já cheguei nesse momento, pensei em expor para nós aprender um pouquinho mais e trazer o nosso evangelho também para aqueles que vêm aqui, que não estão com nós nesse momento. Então vamos falar hoje sobre as 3 revelações. Muitos de vocês já sabem, eu sei que muitos de vocês já sabem, mas nós vamos agora confirmar, vamos aprender um pouquinho mais. As nossas explanações é para a gente aprender. As nossas explanações não é para bonito, não é para sair na Globo, não é para aparecer, não é para dizer, mas como ela fala bem. Não é para isso. As nossas explanações é para chegar mais pertinho de Jesus, é para transmitir o nosso amor um para o outro, é para conversar olho a olho com as pessoas. E esse é o sentido desse trabalho, nesse momento, né? Então, vamos aprender assim, vamos conversar assim, sobre as 3 revelações. Foi escolhido, talvez, pela espiritualidade, que me intuiu a trazer para vocês esse tema tão lindo, que faz a gente crescer espiritualmente também, como tudo que vem do Evangelho, como toda a mensagem de Allan Kardec. Então, primeiro, na primeira revelação, a gente lembra de Moisés. Moisés, ele é conhecido por todo mundo. Por que ele é conhecido? Porque foi ele que nos traz para nós os 10 mandamentos. Eu duvido que aqui tenha alguém que não conheça os 10 mandamentos. Todos nós conhecemos. Católico, evangélico, espírita, religião, toda a religião cristã, né? Que aquele que sabe alguma coisa, até quem não é nada, conhece os 10 mandamentos, né? Que diz amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão. Então, esses 10 mandamentos, Moisés, ele era um espírito de muita luz, né? Era um espírito de muita capacidade, assim. Ele era diferenciado do resto do povo, né? Então, ele veio com essa tarefa. Ele foi um enviado, ele era um iluminado. Ele se diferenciava daquele grupo daquela época, que eram pessoas muito simples, eram pessoas muito primitivas. Aquela época era uma época dos mundos primitivos. Nós não era ainda nem mundo de provas de expiação, como nós estamos agora. Ele era um mundo primitivo. As pessoas pouco entendiam as coisas, pouco sabiam conversar, pensar, raciocinar. Eram um pouco mais que animais, né? Quem tem experiência de animalzinho em casa sabe, né? O cachorrinho como usa para aprender a fazer xixi lá fora, né? Que não pode entrar dentro da casa, que não pode subir no sofá. É tudo à base da pomadinha. Então, os animaizinhos são assim, eles não raciocinam, eles precisam ser ameaçados. Nós daquela época, eu digo nós, porque muitos de nós estavam lá. Muitos de nós estavam lá, né? Seguindo a reencarnação, que nós já aprendemos, seguindo o tema de reencarnação, muitos de nós estavam lá com Moisés. Mas era muito ignorante no sentido de ignorar, né? Não é no sentido de ser burro, de não saber nada. Não, é no sentido de ignorar. Por quê? Porque o momento era outro. A gente não tinha evolução naquele tempo. Então surge Moisés. Moisés era um espírito bem mais avançado, como eu já falei, diferenciado dos outros. Então ele recebe, né, essa intuição de fazer alguma coisa para melhorar a humanidade. E ele chega no Monte Sinai e recebe os 10 mandamentos. Ele recebe os 10 mandamentos, que são leis imutáveis. O que são leis imutáveis? Leis que não mudam. Leis que era feio naquela época e hoje também é. Leis que não se podiam fazer lá e não se pode fazer hoje também. São leis que não mudam. Moisés recebe, ele julga naquela época que Deus falou com ele. Que Deus falou com ele e ditou aquilo ali. Nós espíritas temos uma visão um pouquinho mais avançada, né? Porque a gente estudou muito, a gente evoluiu muito. Então, o que a gente acha? Que os espíritos iluminados que estavam naquela época cuidando desse querido, desse irmão iluminado, intuiu, assim como nós somos intuídas nas mesas mediúnicas, assim como nós somos intuídas na hora do passe, espíritos evoluídos intuíram lá para Moisés os 10 mandamentos. Mas vamos deixar assim, cada um no seu momento, cada um no seu entendimento. Tá? Então, Moisés recebe, então, as leis, que são leis religiosas. Ele faz 2 tipos de leis. Mas como ele era muito importante, ele se diferenciava muito do grupo, ele também teve que fazer leis civis. Leis civis que apavoravam as pessoas um pouco. Por quê? Como eu falei o exemplo do cachorrinho, né? Ele tinha que assustar as pessoas.
pessoas, para as pessoas não fazerem as coisas erradas. Ele tinha que dizer que Deus era brabo, era enérgico, era um Deus que dava castigo. Se tu não fizesse o bem, ele ficava no teu pé. Então, assim que Moisés ensinava o seu povo, porque aquele povo, como eu também já disse, era um povo muito simples, era um povo muito primitivo e precisava de uma trava, senão eles se soltavam demais. Nós ainda era muito pouco evoluído e nós era muito primitivos. Mas o tempo passou, né? O tempo passou. Naquela época também, não esqueci de falar, existia a lei de Talião. O que era a lei de Talião? Você já deve ter visto falar também. Olho por olho, dente por dente. Me roubaram uma ovelha. Eu tinha o direito de ir lá e roubar outra ovelha daquele que me roubou. Era lei. Era direto. Hoje nós fazemos assim, né? Se eu sou assaltada, se roubam o meu carro, se pegam alguma coisa minha, eu não tenho o direito de fazer o mesmo com aquela pessoa. Eu vou ser processada da mesma maneira. A lei não faz isso. Vai lá e faz o mesmo. Te vinga, revida. Isso não existe mais. Pelo menos na nossa lei civil, né? Porque tem pessoas que ainda fazem isso, infelizmente, né? Querem se vingar, querem fazer o mesmo. Mas isso é coisa primitiva. Isso é coisa que não existe mais. E a lei de Talião era assim. Olho por olho, dente por dente. Fez, pagou. Fez, vou fazer o mesmo em ti. Fez, tem que fazer o mesmo, tem que revidar. Mas a lei de Talião é enérgica, né? E era uma lei civil, uma lei que o Moisés sustentava, era uma lei mosaica. Moisés tinha que fazer assim, era o momento que exigia isso, era o povo que exigia isso, era o entendimento daqueles irmãos que precisavam serem tratados dessa maneira. Mas o tempo passou, né? O tempo não para, né? O tempo não para, ele segue. Graças a Deus, né? O tempo vai para frente, ele anda, ele nos mostra, ele caminha, ele evolui. Nós todos evoluímos, né? E com certeza todos nós melhoramos nessa evolução. O tempo foi passando, e foi passando assim cerca de 1.200 anos entre uma época e outra. Então, a primeira revelação foi Moisés. Então, nós estamos aqui chegando, o tempo foi andando, e eis que um lindo casal, né? Um casal humilde, simples, um carpinteiro, né? Uma mulher pura de pensamento, pura de ação, pura de coração, a pureza de Maria. A pureza de Maria, meus queridos irmãos, para nós espíritas, está no coração. Bem-aventurado aqueles que têm puro coração. Maria tinha puro coração, era uma mulher pura. E essa mulher, né, esse pai maravilhoso, né, esse carpinteiro que trabalhava na madeira, a tia Madeira, eles têm um presente do céu. Eles ganham um menino que se falou todo mês passado nessa casa. Um menino que a gente comemorou no dia 25 de dezembro, seu nascimento. Um menino que veio mudar o mundo, que veio mostrar o amor, que veio mostrar a paz. Esse menino chegou muito pobrezinho. Há quem diga que nasceu num lugar que era só dos animais. Ele não tinha nada. Ele era um pobrezinho, mas o coração era puro, igual a mãe dele. O coração era humilde, igual ao pai dele. Era um menino que nasceu no meio dos animais, que se criou com muita humildade. E ele ficou, assim, nos primeiros tempos da sua vida, junto com seu papai e com a sua mamãe. Ele cresceu e seguiu, como era de costume da época, aquilo que o pai dele fazia. Ele aprendia também com o pai a trabalhar na madeira. Ele também batia no martelo, ele também corrigia as imperfeições da madeira, alisava, planeava, para o pai dele fazer a peça. Mas ele notou que ali não era o lugar dele. Com 12 anos, esse menino já foi encontrado entre um monte de doutor da lei, fazendo uma palestra tão linda, né? Fazendo uma exposição tão bela, né? Parecida com as nossas dessa casa, quem sabe muito melhor, ele que nos intui, né? Então, esse menino, com 12 anos, já mostrou que não era aquilo ali, aquela madeira que precisava dele, que não era aquela família que tinha que abrigar ele, que ele precisava sair para o mundo, que ele precisava caminhar, que ele precisava fazer aquilo que ele foi enviado por um pai maior para fazer.
Era o nosso Jesus. Esse era Jesus, né? Que deixava a sua casa e deixava a sua mãe. E aqui eu abro um parênteses. Tem mãe aqui, né? Tem mãe aqui, tem pai, com toda certeza tem mãe, né? E como a gente sofre, né? Quando nossos filhos nos deixam, quando eles vão embora, quando eles se formam, quando eles saem de casa. Então, nesse momento, vamos lembrar de Maria. Você já imaginaram quanto Maria não sofreu quando o seu filho amado abandonou a casa para andar por estrada sem fim? Naquele tempo não tinha nem como se comunicar. Não tinha nem WhatsApp para saber se estava tudo bem. Tu avisa quando tu chegar, Jesus. Não dava para dizer isso. Não tinha como. Não tinha correio. Não tinha nada. E a Maria teve que abrir mão. Mas ela era pura de coração. Ela era uma mulher fenomenal, né? Como toda mãe. Toda mãe tem um pouquinho de Maria, né? Toda mãe tem um pouquinho de amor no coração que a Maria deixou. Mas ela deve ter entendido muito bem quando o seu filho saiu. E esse filho caminhou pelas estradas mostrando o amor, ensinando a paz, ensinando que a dor é bem-aventurada. Bem-aventurado aqueles que sofrem, porque serão consolados. Mas bem-aventurado, o que quer dizer bem-aventurado? Feliz aquele que sofre, mas o que é isso? Bem-aventurado tem que ser feliz. Então, feliz aquele que sofre. Mas como é que Jesus diz uma coisa dessa? Mas ele vai ser consolado por quê? Porque aquele que sofre, ele está resgatando o passado, ele está resgatando algo que ele não fez direito. E ele vai ser feliz quando resgatar isso aí. Então, feliz aquele que sofre, porque ele vai ser presenteado com a felicidade geral, com a felicidade total, né? Esse querido desse mestre nos ensina a ter amor, né? Bem-aventurado aqueles que têm puro coração. A Maria, sua mãe, bem-aventurado aqueles que têm puro coração. E nos dá como exemplo a criança, o símbolo da candura e do amor. Lá tem uma coisa mais linda, né? A criança é pura, a criança é verdadeira, a criança é transparente, né? Então, ele nos dá o exemplo que nós não, se for um dia como uma criança, nós não vamos poder chegar perto do reino de Deus. Ele nos mostra também que é bem-aventurado, que é feliz, né? Que é feliz aqueles que são brandos e pacíficos. E nos dá o exemplo da perfeição, da paciência como perfeição. Nós precisamos ser pacientes, meus irmãos. Nós precisamos pensar no outro. Nós precisamos lembrar que o outro tem problema como a gente tem. É aquela pessoa que às vezes nos atende mal, está com o coração cheio de dor. A gente não sabe o que se passa. Nós precisamos ter paciência dentro da nossa família. Porque foi o Pai maior que colocou aquelas pessoas ali. Nós precisamos buscar paz. Então, bem-aventurado aqueles que são brandos e são pacíficos, né? Ele nos diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Mas o que é isso, pobre de espírito? Eu saiba, o pobre de espírito lá fora é uma pessoa que não gosta de nada, que é chata, que está sempre de mau humor, isso é lá fora. Mas aqui dentro não é isso, não. No nosso evangelho, bem-aventurado, os pobres de espírito, nós podemos substituir por bem-aventurado o simples em espírito. É uma pessoa simples, é uma pessoa humilde. Nós precisamos ter humildade, simples em espírito, humilde em espírito. Assim é na linguagem evangélica. Então, ele nos ensina a ser humilde. Aquele que não é humilde, meus queridos irmãos, não sofre na vida. Não consegue nada, não aprende coisa nenhuma. É sabichão, eu sei tudo, eu não preciso que me digam nada. Ai, mas, Lúcia, tua palestra não estava boa. Ah, mas como não estava boa? Então eu não vou mais. Não, minha palestra não estava boa? Por que ela não estava boa, Feijão? O que tu achou de errado? Aí ele vai me dizer, tu falou isso, tu falou isso. Tudo bem, da próxima eu vou corrigir. A gente tem que aceitar nossos erros, a gente tem que aceitar, nós todos erramos, nós todos fizemos coisas bonitas, lindas, mas também erramos. Então, tem que ter humildade, tem que ter pureza no coração, tem que ter amor pelo outro que está nos ajudando, ele não está nos criticando, ele está nos ajudando, nos fazendo maiores. Eu nunca gostei de falar isso aqui. Eu sempre falava aqui embaixo, vocês não lembram disso. Aí hoje eu cheguei, a diretora da casa disse, Lucinha, hoje tu vai falar ali. Hoje tu vai falar ali. Por que tu vai falar assim, diferente dos outros? Eu estou aqui, estou me sentindo muito feliz aqui. Estou me achando maior, eu sou baixinha, estou grande, né? Então, a gente tem que aceitar o que a casa manda. A gente tem que aceitar o que aquele que está nos acolhendo fala. Nós precisamos ter humildade. E Jesus nos ensinou a ser humilde. Também nos ensinou a ser misericordioso, bondoso.
Empatia com o outro, gente. Bondoso, nós não somos nada. Nós chegamos aqui, ficamos um tempo aqui e vamos embora. Chegamos sem nada, saímos sem nada. Mas o que é isso? O que é isso? Querer ser melhor, querer ser mais que o outro, querer se mostrar, não é mesmo, Cadê? Não acha? O que é isso? A pessoa querer se mostrar, eu sou sabichão. Não, vamos ser humildes, vamos ser queridos, vamos ser doce. O nosso evangelho nos ensina isso. Kardec nos ensinou isso em todas as suas obras. Vamos seguir esse caminho bonito, esse caminho de luz, esse caminho de paz. E esse Jesus, ele é considerado a segunda revelação. Ele fez tudo isso aí, mas ele também foi humilde. Ele sentou um dia com os seus queridos, que ele convidava para ficar junto e disse: vai vir uma terceira revelação. Vai vir uma terceira revelação. Mas como uma terceira revelação? O mestre não conseguiu fazer tudo o que tinha que fazer? Mas o que é isso? O momento vai ser outro. E vai precisar vir uma terceira revelação. Vai precisar vir alguém que complete o que eu estou dizendo. Alguém que saiba olhar, que tenha olhos para olhar e ouvidos para escutar. O que é isso? Que consiga entender as minhas palavras. Muita coisa que Jesus dizia, meus queridos irmãos, muita coisa que ele dizia, as pessoas não entendiam, porque eles já tinham melhorado daquele do tempo de Moisés lá, mas ainda não estavam perfeitos, ainda precisava evoluir muito mais, muito mais. Então, eles não entendiam o que Jesus dizia. Quando Jesus falou na reencarnação pela primeira vez, que ele falou que João Batista foi Elias, João Batista foi Elias, quando ele fala isso, Nicodemos, era um que estava lá, disse assim: mas como, mestre? O que é isso? Nascer de novo? O que é isso, nascer de novo? Entrar na barriga da minha mãe de novo, ficar pequenininho? Nicodemos não entendia nada, porque o Nicodemos era um príncipe em Israel, e não conseguiu entender o que Jesus quis dizer com a reencarnação. Então, Jesus foi obrigado a falar: vai vir um terceiro momento, vai vir uma terceira revelação, vai vir um Consolador, alguém que vai complementar minhas palavras. E o tempo passou de novo, e passou outra vez, e continuou passando, e nós fomos evoluindo, nós fomos crescendo, nós fomos aprendendo, nós fomos vivenciando o dia a dia, vivenciando Jesus na sua amplitude. E chega então o quê? O que chega para nós? A espiritualidade, né? Chega alguma coisa diferente, chega uma esperança na nossa vida. Por que uma esperança? Porque nós aprendemos, nós começamos a ver que a vida não era só isso, que aqui nós estávamos passando, e ia haver coisa muito melhor depois, que aquele querido e aquela querida que nós temos um sentimento enorme porque foi embora, que a gente chora tanto, está muito melhor que nós, está tendo uma nova oportunidade, vai chegar de novo num lugar melhor talvez, vai aprender muita coisa lá em cima, vai viver uma nova experiência. Aquele querido, aquela querida que está lá, ela está bem, meus queridos irmãos. E nós, entendendo isso, nós sofremos menos. Nós vamos sentir saudades. É claro, nós não somos de pedra, né? Nós vamos sentir saudades. Mas o que a gente entende, a gente sofre menos. E essa experiência, isso tudo veio nessa terceira revelação, a espiritualidade. E o que vem a ser a espiritualidade? É uma conexão que tem com o mundo, do mundo corpóreo com o mundo espiritual. É a conexão dos espíritos com a gente. E nesse meio todo, nessa volta toda que a vida nos dá, esse presente maravilhoso que a nossa cabeça se abre, e nós olhamos para outro patamar, surge quem? Allan Kardec. Surge Allan Kardec na nossa vida, o professor Hipólito Léon Denisard Rivail. Ele era um francês, e ele se dedica, muito inteligente, ele se dedica então para a espiritualidade. Ele se dedica então através de uma grande pesquisa, em vários lugares. Ele era casado com a dona Amélie Gabriele, e a dona Amélie Gabriele era pianista. Então, ela ajudava o Kardec, né, dando aulas de piano para o Kardec se virar e achar prova suficiente para ele mesmo, em primeiro lugar, porque ele era uma pessoa altamente honesta, né, altamente verdadeira. Então, ele queria provas verdadeiras para poder fazer as suas obras, para mostrar para nós a verdadeira felicidade, porque a doutrina espírita que veio dele, codificada por ele, é um verdadeiro presente que nós recebemos na nossa vida.
É uma alegria ser espírita. É uma felicidade estar nesse meio. É um aconchego. É uma consoladora da nossa vida, né? Então, a terceira revelação, que é o Consolador prometido, a espiritualidade, que vem a ser a doutrina espírita. Allan Kardec é o nosso codificador. Ele codifica a doutrina espírita. Ele nos explica, ele põe no papel, através das suas obras, através das suas experiências, que foram muito bem feitas, que não foram, assim, vulgarizada, porque ele levou um trabalho muito sério, ele foi em vários lugares diferentes, ele fez pesquisa, ele comparou, e sai, então, o Livro dos Espíritos, que tem 1018 perguntas e respostas. Tudo que você quer saber, procure no Livro dos Espíritos. Eu duvido que você não ache. Ali, então, está a chave da doutrina espírita. Depois nos presenteou com o Livro dos Médiuns, que nos ensina a ter disciplina na parte mediúnica, nos presenteou com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a minha paixão, que eu estudo desde 2000, todo dia, nos presenteou com a Gênesis, nos presenteou com o Céu e o Inferno, que são experiências de irmãos que já foram para o outro lado. Então, a gente tem um trabalho encantador. E assim, meus queridos irmãos, nesse tempo que nós estamos juntos, nós aprendemos as 3 revelações, nós recapitulamos, vamos dizer assim, porque eu tenho certeza que muitos de vocês já sabiam. Então, Moisés, Jesus e a doutrina espírita. A terceira revelação, ela não tem um nome. Ela é uma ideia, é uma instrução que nós recebemos, que vem através do Espírito da verdade. Quem é esse Espírito de verdade? É Jesus. É Jesus, com a sua falange de espíritos, que consegue transmitir para nós, que consegue atender as casas espíritas como essa aqui, que consegue nos dar conhecimento, nos dar oportunidade de crescimento espiritual, nos dar oportunidade de progresso espiritual, de nos tornar pessoas melhores, fazer uma reforma íntima, como nós já estamos fazendo agora, e nos tornar pessoas muito mais dignas, muito mais evoluídas, e com toda certeza, muito mais felizes. Eu encerro aqui, então, aqui a nossa conversa de hoje, encerro aqui a nossa reflexão, desejando para vocês um feliz 2024, crescemos na fé, na esperança, no amor, e em tudo que se possa imaginar, que Deus está sempre junto de nós. Jesus não nos abandona, com certeza está abraçadinho em cada um de nós. E aproveitem agora o fim dos trabalhos para fazer os seus pedidos, os seus agradecimentos, com muito amor, com muita luz no coração. Sejam muito felizes e muito obrigado do fundo do meu coração por essa oportunidade que eu tive hoje. Que assim seja. Obrigada, Lúcia. E nós, com 3 revelações que já passamos, só nos resta melhorar, né? Não tem mais desculpa. Neste momento, vamos fazer a nossa caridade. No início, pedimos por nós e pedimos a paz. E novamente, vamos pedir essa paz, para que essa paz entre nas nossas casas, onde lá ficam nossos familiares, que ela entre por todos os lugares onde tem alguém desorientado, sofrendo, revoltado às vezes, enfim, aqueles humilhados. Que Deus, na sua infinita bondade, possa derramar essa paz por todos os continentes, porque o homem com paz, ele consegue tudo que precisa para a evolução. E com o coração cheio dessa paz, vamos fechar nossos olhos e passar pelo nosso passe espiritual, nosso passe coletivo. Quem tem as suas águas, vão recebendo os fluidos necessários, fechamos nossos olhos e sentimos no nosso coração a leveza, a paz e a bondade do nosso Mestre Jesus, o amor dele por nós, e deixamos nas mãos deles aquelas nossas preocupações, os nossos medos, todas as nossas dificuldades, porque, como foi falado, ele disse que nos ajudaria e sempre vai nos ajudar. Precisamos sempre ter fé.
Sinta agora, neste momento, que cada um de nós tem o nosso mentor espiritual, nosso anjo, como queira dizer, ele está ao seu lado, ao nosso lado, trazendo para nós aquela força necessária para que possamos dar continuidade, para que possamos evoluir, para que achamos o caminho do bem, o caminho do amor e o caminho da paz. E é nesse sentido que vamos terminando e pedindo essa paz no nosso coração, fazendo a oração que o nosso mestre ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e por caridade não nos deixe cair em tentação, e livra-nos do mal. E que assim seja. Vamos em paz, e que este ano seja um ano de muito amor, muita fé, muita paz e harmonia para todos nós. Uma boa noite e uma boa semana.